Pronto, estou gravando aqui. E vou passar também um videozinho inicial que também faz parte aqui do Protocolo. nosso protocolo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou passar aqui. Muito bem, muito bom. Então, vamos lá. Taninha, quer falar um pouco de você? Vamos lá. Bom, eu sou a Tânia, mãe da Maria Augusta, de 20 aninhos. Eu sou psicóloga, trabalhei por 30 anos no mercado corporativo em 3 empresas. Então, fiz uma carreira longa em recursos humanos, passei por todos os subsistemas e, quando terminei, fui para uma consultoria de processos, onde fiquei 3 anos e pouco. Na época também eu fiz a formação da escola de coaches e depois, há 1 ano e pouquinho, me associei então ao Eco Social. Acho que é isso, gente. Vamos nos conhecendo. Muito bem. Bom, eu sou Carla Zana, eu sou psicóloga de formação, eu trabalhei no mundo corporativo também por uma década e pouquinho e fiz a minha transição de carreira já tem 20 anos. Eu sou coach desde então, né, há 20 anos, e também sou consultora de desenvolvimento, trabalhando temas de cultura, desenvolvimento de liderança, temas comportamentais, enfim, né? E sou uma grande estudiosa dessa questão da humanização da produtividade faz uns 15 anos, mais ou menos, entre 12 e 15 anos, assim, não tenho a data exata, porque eu acredito muito nessa questão de que a gente só produz bem quando a gente está bem, né? Se a gente não está bem, a gente não consegue ter um nível de produtividade bacana. E esse conceito de produtividade, ele está realmente muito ligado a essa questão da autoestima e do bem-estar. E a gente está vendo hoje cada vez mais, né, essa questão complexa que a gente tem quando a gente está falando de bem-estar, de autoestima, a gente tem um nível de crises de ansiedade, burnout por desempenho e etc., que é uma coisa doida, né? Uma coisa bem maluca que a gente está vendo aí no mundo. E não é só no mundo corporativo, né, gente? São em todos os setores. Você vê isso em escolas, você vê isso nas universidades, você vê isso nos hospitais, você vê isso em todos os lugares, né? E uma autocobrança muito forte, né? Em relação à entrega, qualidade de desempenho e tal. Então, assim, esse é um tema que vem crescendo bastante, assim, no sentido de necessidade de conhecer e encontrar formas da gente lidar com isso, né? Da gente lidar com essa questão da humanização da produtividade. E o nosso objetivo aqui, meu e da Tânia, era mesmo, de qualquer forma, bater um papo, né, com os participantes, assim, fazer um ping-pong, perguntas e respostas e tal. Então, tanto Iva quanto Francine, assim, se tiverem questões que gostariam de trazer,
Fiquem à vontade para nos perguntar e a gente também vai falando um pouco para vocês daquilo que a gente é, tem como experiência, vivência e preparação assim sobre o tema, né? E como na antroposofia, né, usando a base antroposófica, na antroposofia ela vem respaldar muito essa questão, porque a gente, quando fala de humanização da produtividade, necessariamente a gente está falando de produzir a partir de uma integração verdadeira, né, do pensar, sentir e do querer, fazendo com que a gente possa escolher com consciência e em liberdade, né? Isso que é muito importante. Então, assim, a gente faz a integração do pensar livre, e para isso a gente tem que educar o nosso pensar, né? Porque na nossa cabeça passa um turbilhão de coisas o tempo todo, blá, 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 blá. A gente está sempre ruminando esse monte de coisa. A gente tem que, de uma certa forma, assim, acolher o sentir, né, para também não deixar que as sensações e as emoções, que são coisas diferentes, enfim, mas que os nossos ritmos não nos atrapalhem, para que a gente possa ir para a ação, porque quando a gente deixa as coisas muito presas, né, na cabeça e no tórax, assim, a gente não vai para ação, a gente não chega até os membros, a gente não vai para ação, a gente para, a gente paralisa. E aí, quando você olha assim, tanta gente sentindo ansiedade e angústia, né, que é aquele aperto no peito e etc., tal, a gente fica pensando assim, puxa, por que que isso acontece? E isso acontece muito em função, principalmente, assim, de tudo que fica represado, né? Então, assim, eu penso, eu tenho ideias, eu tenho um monte de coisas, de informação na minha cabeça, tal, 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 e aí eu tenho uma série de sensações ali que vão ficando paralisadas, porque eu não consigo dar vazão para isso, ir para ação, e isso traz angústia, né? Somado a isso, todo o contexto que a gente vive, de incertezas e de mudanças constantes e etc., não é fácil mesmo a gente garantir a nossa produtividade, né? Eu gosto muito sempre de relembrar o que aconteceu com a Simone Biles nas Olimpíadas, porque é um exemplo fantástico de exatamente isso que a gente está falando aqui, né, para vocês, que é essa esse algo que vai chegando, e aí a gente vai querendo ser sempre perfeito e melhor, e perfeito e melhor, e perfeito e melhor, e não consegue colocar isso para fora de alguma maneira, né? Nesse sentido, Carla, né, o quanto esse foco, né, de querer ser sempre melhor, a gente também tem um histórico longo, né, nas organizações, instituições de ensino também, sempre o foco no que falta, né, no que tem que melhorar. Essa é uma visão, mas não tem esse mesmo olhar e esse mesmo foco para o que está ok, o que é positivo, né? E nesse sentido, após que eu estou finalizando em psicologia positiva, né, estuda mais em profundidade o bem-estar, né, e a felicidade. E sem dúvida, né, é o caminho para você. A gente está sempre querendo fazer gestão do tempo e melhorar, né? A gente precisa entrar muito mais em contato, a gente precisa se concentrar e ter controle do nosso foco. Além do foco, né? Essa questão que você mencionou, né? Do pensar e do sentir. Tá? Só pensar não resolve e só sentir também não. Essa conexão precisa existir para ter esse caminhar, né? Essa ação. E a ação sozinha também não funciona, né? Porque daí a Não. gente se atropela. A gente sai fazendo de maneira extremamente atabalhoada, assim, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo,
e você nem sabe para que você está fazendo, e isso mina demais a sua energia e, portanto, o seu nível de produtividade cai, né? Então, isso acontece aí com uma certa frequência. Eu estou, assim, acho que estamos abertas aqui a algumas questões que vocês tenham em relação a esse tema. Tem alguma coisa que vocês gostariam de trazer? As meninas, na experiência de vocês, Não, até me assusta, assim, é um tema tão atual, né? E tão importante ser discutido no momento, até me assusta ter tão pouca gente aqui hoje para falar sobre isso. Eu tinha certeza que ia estar lotado, porque é, é, assim, o, tanto a questão do foco como as pessoas entenderem qual que é o papel delas naquilo, né? Com essas mudanças todas, até isso se perde no meio do caminho, sabe? Eu percebo muito, né? Essa angústia que as pessoas trazem também, às vezes não entender nem qual que é o papel naquele momento delas ali naquele grupo, sabe? Isso já traz mais angústia ainda, em relação à performance, alinhar essa questão também, né? Os acordos com a entrega. Muitas equipes não conseguem se reunir para construir esses acordos, né? Assim, que é uma coisa que seria tão básica, né? Mas não tem esse tipo de conversa, nem para construir os acordos, nem para distribuir papéis, né? Como é que vocês veem as equipes com que vocês trabalham, assim? Assim, eu percebo muito isso com as equipes que eu trabalho, como se não existisse isso, assim, todo mundo, sabe, os gestores, eles já chegam como se todo mundo já soubesse o que tem que fazer e fica até muito naquela coisa de a cobrança um do outro em relação à performance, e às vezes nem se sabe, assim, tá muito diferente os pontos de vista do que vai, o que significa a performance para aquele time também, né? E isso tem a ver também com a coisa das mudanças acontecerem muito rapidamente, né? Da necessidade de trazer mais tecnologia, modernidade e processos melhores para o trabalho, mas o que mais pode estar acontecendo para ter uma coisa tão desconexa assim? Então, daquilo que eu experimento e daquilo que eu já estudei, acho que tem uma questão aí muito forte, baseada no autoconhecimento mesmo. As pessoas acabam se perdendo nelas mesmas, para começar, né? Só para começar. Então, assim, existe aí uma busca incessante para apresentar resultado, para entregar, para entregar. E aí, assim, eu não posso ficar para trás, eu não posso decepcionar. Só que ninguém para ver assim, o que que isso tem a ver comigo de verdade? O que que isso tem a ver com a minha missão, com o meu propósito? Onde é que eu quero colocar foco e investir energia no meu dia a dia? Então, esse é um primeiro começo aí. E aí, quando a gente vai para essa condição que você colocou, Francine, de time, né, de equipe, de grupo, enfim, a gente começa a ver que existe uma falta de abertura, de transparência, né, entre as pessoas, que existe sempre aquela coisa de eu entrar com uma agenda oculta para as discussões, de eu dizer meias verdades, e isso consome uma energia absurda, né? E ao consumir essa energia, eu perco tempo resolvendo essas coisas. Então, tempo importante na minha vida eu acabo perdendo, né? E aí, assim, se a gente parar e prestar muita atenção, todo mundo tem 24 horas. Né? uhum. Eu criei, inclusive, uma equaçãozinha, eu vou até compartilhar aqui com vocês, que acho que é legal, mas eu criei uma equaçãozinha eu chamo da equação da produtividade, né? Da produtividade humana aqui, ó. Então, é essa equaçãozinha aqui, peraí, deixa eu colocar aqui. Enquanto você coloca,
Carla, é incrível, né? Porque o tempo é o recurso mais igualitário que existe. Todo mundo tem 24 horas, né? É, Criança, adulto, idoso, homem, mulher. então tá aqui, ó. Então, essa equaçãozinha da produtividade aí humanizada, então, assim, o T é tempo, né? Multiplicado por atenção e energia é igual à produtividade humana. Hum, Então, como a Tânia disse, o tempo é o recurso mais igualitário. Então, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, onde é que está uhum. o foco para você garantir uma produtividade com esse foco mais humano, né? É na qualidade de onde você coloca a sua atenção, e como é que você investe a sua energia. E isso tem a ver diretamente com as questões de escolha. Qual é a qualidade que você está colocando na escolha que você faz no seu dia a dia, né? É, eu vejo hoje, assim, as pessoas querem tudo. Então, elas querem participar de tudo. É um pouco do exemplo que a gente viu aqui, né? 80 pessoas se inscreveram e a gente tem Uhum. 3 pessoas aqui com a gente. E é muito desse exemplo do que acontece. Eu quero ouvir tudo, eu quero saber sobre tudo, eu quero participar de tudo. E aí vem esse questionamento, quer dizer, como é que você quer ser produtivo dessa forma, Nessa velocidade. nessa velocidade? E a gente está falando cada vez mais de processos ágeis, e as pessoas começam a confundir um pouco o que são processos ágeis e o que é foco, né? Exatamente, Carla. Uma outra coisa que eu sempre falo nessa questão, né, de tempo e produtividade. Um bebê leva 9 meses para nascer. Ele pode nascer antes, prematuro, e vai ficar no hospital. Não, não tem algumas coisas, né, como o dia 24 horas, as estações do ano, é, e, e o que assim mais me chama a atenção também, essa nova geração, com toda a digitalização, tem um olhar diferente para a questão dessa, né, humanização da produtividade. Eles, eles nasceram numa época que eles conseguem as coisas mais rápidas, então os processos mais lentos são mais difíceis, né? Eu tenho aí uma filha, né, final de, vamos dizer, de adolescência, começando aí mais uma juventude, você também, então é bastante complicado. Aí não sei, a Francine, se ela tem experiência, por exemplo, com, com equipes mais jovens ou equipes mais maduras, se reflete essa diferença ou não? Francine? Então, as equipes, depende. Acho que É. não sei necessariamente se eu consigo entender essa diferença, porque não peguei uma equipe totalmente mais jovem e nem uma totalmente mais madura ainda, né? Então, não sei dizer por esse lado, assim. Mas eu sei que as equipes que trabalham com uma empresa menor, essa questão de tudo ter que ser mais rápido e mais ágil, ela é gigantesca, mas eles conseguem, ao mesmo tempo, ter um entendimento maior do que está acontecendo no geral, porque a empresa é pequena, está crescendo ainda, está começando. Então, para eles se conectarem com o que tem que ser feito, com o que eles querem, para onde eles querem, é mais fácil do que quando a gente vai trabalhar com uma equipe que está num contexto maior. E aí eu acho que entra mais essa coisa da hiding agenda aí, sabe? De você não Uhum. saber exatamente o que estão querendo com aquilo, né? Tânia, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Uhum. Eu acho que é legal você responder aqui para a gente, né? Que é o seguinte: a humanização, né, da produtividade, você acha que ela é objetivo ou é consequência? Ela é
objetivo, mas também acaba sendo uma consequência. Porque assim, Carla, né, a gente cria tantos objetivos, né, na vida. Agora, quando a gente fala, né, que a humanização, né? O que nós somos? Humanos, né? A gente realmente precisa saber, né, o que está nos influenciando. Não dá para a gente entrar nesses, vamos, jogos, nessas situações, sem essa visão, né? A vida é estressante, não tem como voltar, né? A gente está na pós-modernidade. Então, para mim, a produtividade é uma consequência de múltiplas causas. De múltiplas causas, assim como a humanização da produtividade, para mim, é múltiplas causas do ser humano. Tá? E a produtividade, aí. Então, para mim, eu entendo que o bem-estar também é uma condição para a produtividade. Uhum. Então, nós temos as questões externas, mas o nosso bem-estar realmente é uma condição. E aí é um outro caminho, né? Aonde eu alimento e eu fortaleço o meu bem-estar e de onde eu estou trabalhando. Aí sempre você tem, no mínimo aí, né, duas visões ou como cara e coroa de uma moeda. Acho que é isso. Não sei se a Iva quer comentar alguma coisa. A Iva está tão quietinha. Cadê a organize? Iva, tá no mudo. Eu estou elaborando, na verdade, porque são muitas coisas que estão passando pela minha cabeça aqui, né? Então, o que eu vejo, né? Eu vejo que a questão da humanização da produtividade seria um enorme guarda-chuva, tá? E dentro desse guarda-chuva, o que a gente poderia incluir? O autoconhecimento, a questão de como liderar, da atualização de como liderar nos dias de hoje, com todas as metodologias ágeis, com tudo, com esse mundo pós-pandemia, né? Então, assim, me passa tanta coisa, me passa assim, para a gente ter uma humanização da produtividade, eu produzo quando? Quando eu sinto que eu tenho segurança psicológica, por exemplo, que é um tema, né, onde eu posso errar, onde se lida com problemas de uma forma bacana, eu posso assumir riscos e o time está junto, eu tenho um apoio, né, seja da liderança ou do time, onde as pessoas têm um olhar um pouco mais apreciativo sobre os processos, sobre os resultados, onde a diversidade é bem-vinda. Então, que são os conceitos da segurança psicológica, né? Então, assim, e quando eu tenho isso, eu acho que é uma das varetas da humanização da produtividade, porque quando eu tenho essas questões, a produtividade vai ser maior e vai ser mais humana. Outro fator também, que aí eu trago para a antroposofia, que acho que assim, seria uma vareta muito grande, digamos assim, que é quando a gente fala da quadrimembração das organizações, né? Onde, assim, onde eu tenho que ter recursos, eu tenho que ter processos, eu tenho que ter relações e eu tenho que ter identidade. Quando eu consigo ter também numa empresa o equilíbrio entre essas questões, né? E como pano de fundo a segurança psicológica, eu torno a produtividade mais humanizada. Quer dizer, é muito complexo, na minha opinião. Mas tem que começar a fazer, gente, né? Tem que começar. Por onde? Não sei, cada empresa tem uma realidade, cada empresa vai precisar trabalhar alguma coisa mais fortemente. Não sei, é a minha percepção, é a minha contribuição do que eu refleti agora, nesse momento, vocês falando, e eu consegui pensar nessas questões, entendeu? Legal, muito Tem uma legal. pergunta em cima disso, eu achei super legal até
você ter comentado, né? Essa coisa da questão da segurança psicológica, ela né, realmente é uma base gigantesca para isso acontecer, né? E criar essa rede de confiança é uma base bem boa para começar. Mas que tipo de coisas, de técnicas, de coisas que são mais utilizadas, assim, pensando na antroposofia, que podem ajudar a construir isso, por exemplo, dentro de um time? Olha, em termos de técnica e metodologia, a gente usa todas aquelas que são conhecidas, só que a base assim, a base filosófica é que muda, né? Então, por exemplo, você fez a formação no Team Coaching. Então, Team Coaching é uma forma de trabalhar essa questão. Team Building é uma forma de trabalhar essa questão. O que a gente faz a gente traz todos os conceitos, né, da filosofia que sustenta, né, essa grande ciência espiritual que é a antroposofia para dentro dessas técnicas. Então, em termos de técnicas, as técnicas são aquelas que a gente já conhece mesmo, tá? O que talvez seja interessante é a gente pensar nesses sistemas que a gente tem como suporte, né? Então, a Iva trouxe a questão da quadrimembração da organização, esse, por exemplo, é um lugar muito importante, porque na hora que a gente pensa que a, a gente vai trabalhar a segurança psicológica, necessariamente processos e recursos devem estar ok. Porque não adianta a gente trabalhar as relações que está inserido, né, nesse tema da segurança, se o que está embaixo, ou seja, se os níveis anteriores eles não estiverem ok. Então, a gente, por exemplo, chega numa organização e a gente vai fazer um estudo de como é que estão os recursos dessa organização, de como é que estão os processos dessa organização, e aí a gente vai entender como é que isso afeta ou não as relações, né? E o inverso também é verdadeiro, porque se no nível da identidade, que é visão, missão, cultura, propósito, tal, as coisas não estão claramente estabelecidas, isso também impacta aqui as relações, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né? Carla, e te ouvindo, né? Assim, com experiência em startup, acontece muito isso, né? Você trabalha muito essas relações, tem uma forte identificação, né? Você trabalha muito mais aqui, até no sentir, mas ainda faltam os processos, as coisas básicas. Também não é fácil, né? Também não é fácil. Então, são caminhos, né? Se você está fortalecido na base, mas, né, não completa essa cadeia, ou o inverso, né? As pessoas, grupos que se juntam, né? Pequenas, aí, vamos dizer, empresas, e também não conseguem, né, criar processos ou produtos, né, fica muito mais numa irmandade. Então, a gente precisa também ter esse olhar dessa coerência, né, dessa possibilidade de exercitar aí em todas as esferas. E a nossa base, digamos assim, é a trimembração humana, né? Então, quando a gente junta a membração humana com essas questões que a gente está trazendo, é um pouco do que eu falei lá no começo. É essa integração de pensar, sentir e querer, fazendo com que as coisas de fato aconteçam na vida das pessoas. E aí a gente começa também a olhar para o sistema, porque o nosso olhar, normalmente, ele é um olhar sistêmico para aquilo que está acontecendo, porque a gente sabe que o todo interfere nas partes e as partes interferem no todo, né? Então, é muito importante quando a gente está falando da humanização da produtividade e de segurança psicológica, né? Trazer essa questão de que o comportamento que eu tenho e as escolhas que eu faço, elas interferem no sistema, e isso pode causar uma onda positiva de produtividade ou uma contra-onda,
e começar a ter um problema crônico, né, de saúde, ou de inoperância, ou de, enfim, vários outros problemas que podem acontecer que vão interferir diretamente no nível de produtividade dos indivíduos e, portanto, do sistema como um todo, né? E isso traz uma baixa estima e não autoestima, né? Isso começa a se traduzir também no uso de algumas máscaras, porque as pessoas têm muitos receios de assumir a sua própria vulnerabilidade, a sua própria dificuldade. Então, veja, como a Iva trouxe, o tema ele realmente é muito complexo. A gente tentou aqui fazer um recorte, né, do tema, falando um pouco dessa questão, né, do indivíduo fazendo escolhas conscientes. A gente diz que a gente está numa era, né, que é a era da consciência, então a gente tem aí as coisas todas acontecendo, e que é muito importante, portanto, a gente prestar atenção naquilo que a gente faz. Não ligar o piloto automático. É um mito a dizer que a gente é mais produtivo quando a gente liga o piloto automático. Porque quando a gente liga o piloto automático, muitas vezes o que acontece é retrabalho, né? É insatisfação. Então, assim, isso é muito interessante. A Iva, né, como a Tânia disse, ela é personal organizer. E aí, assim, usando esse exemplo, né, do trabalho que ela faz, depois ela pode falar até melhor, mas, assim, eu acho que é fantástico o exemplo de produtividade, ter as coisas à, à sua mão. E para ter as coisas à sua mão, você tem que fazer escolhas, você tem que decidir o que fica ou o que não fica na sua casa, por exemplo. Porque se você quiser que fique tudo e você não tem um espaço suficientemente grande, aquilo vai ficar acumulado, vai ficar coisa sobre coisa. E aí você pode se perder no meio daquilo lá, né? A mesma coisa quando a gente, né, imaginando que, metaforicamente, que esse espaço da casa é a nossa casa interna, quando a gente não escolhe exatamente o que a gente quer e a gente não coloca foco e atenção naquilo que realmente a gente quer manter à vista, a gente começa a ter bagunça. E na hora de procurar alguma coisa, a gente não vai achar mesmo, né? Então, acho que é isso que consome nosso tempo e energia. É não saber o que a gente, de fato, quer para nós, para a nossa vida, não ter um propósito claro, muitas vezes, entrar num grupo e não saber para que aquele grupo serve, né? Para que aquele time existe, qual que é o propósito daquele time de existir naquela organização, né? O que ele tem que aportar. Então, assim, quando a gente não tem essas informações logo de começo, realmente fica muito complicado da gente manter a produtividade, né? E aí as pessoas tendem aí para aquele conceito bem padrão de produtividade, né? Tem que consumir mais, com menos, com qualidade e tal. Mas como é que você vai fazer isso tudo acontecer? Se você nem sabe para que você está produzindo, muitas vezes, né? E quando eu falo de produto, né, de produção, eu não estou falando de linha de produção necessariamente, eu não estou falando de uma entrega material necessariamente. Às vezes, produção é simplesmente eu fazer alguma coisa para eu me sentir bem. E aí eu vou me sentir produtiva em relação à minha própria vida, né? Eu estou fazendo algo de relevante para mim mesma. Então, Carla, tem isso. Oi. e eu acho que hoje não dá mais para fazer só a gestão do tempo, né? Porque a gente precisa fazer a gestão da nossa atenção, é o que você está falando, né? Aonde eu estou colocando o foco, né? Aonde o meu controle e o meu foco. Então, a gente já está numa era que gestão do tempo não dá mais, a gente precisa fazer gestão da atenção, né? E assim, né? Se a gente substituir a palavra tempo pela palavra vida,
Sim. Isso faz uma diferença absurda. Esse é um dos exercícios que eu faço muitas vezes com os clientes, né? As pessoas começam a dizer, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para brincar com meu filho, eu não tenho tempo para viajar, eu não tenho tempo para namorar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí eu falo, ok, beleza. Então faz o seguinte, substitui todas essas frases que você acabou de dizer, a palavra tempo pela palavra vida. Me diz o que acontece. Muita gente se choca. Muita gente fala, nossa, eu não tenho vida para brincar com meu filho, eu não tenho vida para tomar uma decisão, eu não tenho vida. Não tem, é isso que você está dizendo, porque tempo é vida. E a gente vai estar muito mais conectado na medida que eu dou importância para como eu invisto o meu tempo. Né? Que é aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês ali, que eu brinquei um pouco, né? Então, assim, é isso. Tempo multiplicado por atenção e energia. Então, as variáveis ali que mudam é a atenção e a energia, que tem a ver com o que a Tânia falou, onde que eu coloco a minha atenção. Tempo não é negociável. Essa é uma coisa muito maluca. Tem um TED, agora eu não vou lembrar, acho que o nome da palestrante, mas ela é ótima. E ela começa falando o seguinte: todo mundo tem 168 horas por semana para fazer o que quiser. Então, olha só, 168 horas por semana para fazer o que eu quiser. Se eu tirar as horas que eu durmo, se eu tirar as horas que, sei lá, eu estou comendo, tal, assim, ó, no pior das hipóteses, você vai ficar aí entre 50 e 60 horas para você fazer qualquer coisa. Gente, 50, 60 horas é hora pra caramba. Então, se a gente começa a perceber a qualidade do tempo, as coisas começam realmente a tomar uma outra proporção, né? Nesse sentido que eu falo das escolhas, da consciência, né? De saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão. E aí você começa a ser mais produtivo. Quantas vezes eu escuto casos de clientes dizendo assim: ai, Carla, eu passo às vezes, sei lá, 2, 3 horas jogando joguinho no computador. E por que que acontece isso? Porque eu me sinto paralisado. Eu não sei o que fazer. Então, como eu não sei o que fazer, e eu preciso da sensação de ter algum tipo de resultado, o joguinho do computador me dá isso, porque eu jogo e eu tenho um resultado ali. Imediato, né? Imediato. Imediato. Uma satisfação imediata. E aí ficam coisas para trás. Lógico que ficam coisas para trás. Né? As tais pendências. Por isso que no mundo corporativo fala que o urgente sempre atropela o importante, né? O curto prazo atropela, né, o médio e longo prazo. É bem essa relação mesmo, né? Até as coisas de médio e longo prazo, né? Se não forem cuidadas, elas vão se tornar urgentes. E aí, quando a gente fala do mundo organizacional, né, a gente vai falar de algumas coisas bem importantes, como ambiente colaborativo, como transparência, como delegação, como congruência. Então, essas coisas são extremamente importantes, né, quando a gente está falando aí de trazer a humanização da produtividade para esse cenário organizacional. E o grande objetivo disso, né, é estimular e desenvolver o accountability nas pessoas, né? Mobilizar as pessoas para ação, efetivamente, né? Aplicando aí conceitos, técnicas e ferramentas, enfim, né? Que tragam esse olhar mais generoso para si e para os outros.
ajudar as pessoas a tomarem decisões, se colocando como protagonistas da própria vida, né? E com isso, provavelmente a gente consegue desenvolver lideranças mais humanas e, portanto, mais produtivas também, né? Perguntas. Eu queria falar só uma coisa. Eu não sei se vocês conhecem, voltando ao tema do tempo, Momo. Vocês conhecem o livro que chama Momo, o Senhor do Tempo? Momo. Não. É Eu uma estudei fábula, a formação de coaches do ecossocial Momo. o Senhor do Tempo, né? Você tem. Assim, de uma forma fantasiosa, ele trata o tema como um mistério, às vezes passa rápido, às vezes passa devagar. E aí a história do Momo é um convite para a gente dar tempo ao tempo. E é muito legal esse livro, né? Ele é um livro para adolescente, mas assim, indicado para adolescente, mas, gente, ele é para nós mesmo, para os adultos, para a gente entender essa dimensão do tempo e como ele trata o tempo, né? Enfim, é muito legal. Vale aí quem não leu, vale a indicação. Muito bom. Muito bom. Olha, a gente está aqui à disposição. A gente sabe que vocês se organizaram para estar aqui até às 18. Então, estamos, eu e Tânia, à disposição para questões e qualquer coisa que vocês quiserem aqui trazer, né? Se não tiver nada, a gente gostaria pelo menos de ouvir como é que foi essa troca para vocês e tal, mas a gente está aqui abertas. Nós estamos aqui em 5. O Osmar voltou, mas ele está. Ah, muito legal. Muito importante esse assunto para mim, para o meu trabalho, e acho que para o momento de todo mundo que trabalha com time, né? Enfim, bom, por enquanto acho que é isso, mas tem muita coisa, né? Que ainda que eu queria ter para conversar, mas enfim, agora Pode trazer, se você tiver alguma questão, fica à vontade. Se tiver com tempo, a gente tá. Se você tiver, agora eu não consigo, é uma pena, né? Mas eu tenho outro compromisso, mas eu gostaria muito, assim, porque é um tema que atualmente para mim é importante, né? Então, mas enfim, eu consigo. Vocês têm perfil em rede social que eu possa acessar sim, vocês para trocar? sim, sim, com certeza. E eu vou colocar aqui também para você os nossos dados de contato. Ah, eu gostaria muito. Aí você. Pera lá, deixa eu Vai pegar. colocar o e-mail, Carla? Acho que a gente pode Tá. colocar. Você prefere no chat ou você prefere um slide, Francine? No chat acho que eu consigo copiar, ou se vocês falarem mesmo também, eu anoto aqui. Tanto faz para mim. Pode falar, Taninha. É tania.ludovico, ludovico, @ecosocial.com.br. Tá. E a Carla já colocou. Ah, legal. Carla. O meu telefone é o meu WhatsApp, pode mandar mensagem sempre que você quiser. Se você tiver interesse, eu posso depois compartilhar com você. Eu criei um canvas da produtividade, da humanização da produtividade, Olha que né? legal. Um canvasinho assim para usar, enfim. Então, assim, a gente está super à disposição aqui. E obrigada por ter vindo e ter trocado aqui com a gente. Foi um prazer te receber. A Ah, eu que você, a agradeço. Osmar, que disse que está no trânsito, mandou uma mensagem agora aqui, Iva, enfim, um prazer conhecer e poder trocar aqui. Ah, que legal. Muito obrigada, muito prazer. Tenho mais uma dúvida, assim, essa é prática, tá? Eu quero muito fazer, tem um treinamento que é muito parecido